porque nem Darwin usou a evolução no sentido de melhoria. Ele usou no sentido de mudança. De adaptação. De mudança. Encrenca também se desenvolve, problema também progride, né? Doença também evolui. Em medicina, quando um de nós morre, se anota no prontuário, evoluiu para óbito. Evoluiu para óbito? Portanto, a ideia de evolução como melhoria, ela é um equívoco. E, portanto, em relação ao mundo da inteligência artificial, estamos evoluindo sim. Mas podemos evoluir para óbito, ou, como diria o Caetano, ou não. Ou não. Mas você tem medo? Cria realmente. Michelangelo cria ou Michelangelo tinha referências na cabeça? Então, todos e todas temos referência o tempo todo. Ninguém escreve um livro ex nihilo, para usar o latim aí, do nada. Né? Você cria aquilo que é o teu arranjo, o teu modo. Em cima dos ombros de gigantes a gente tá, né? O que acontece com a inteligência artificial é que ele tem muitos ombros, então. Né, para se apoiar Então, mas tem uma coisa, esse é o ponto da inteligência artificial que eu não consigo entender e o pessoal fala, quando chegar à singularidade, e tem vários cientistas que acham que isso é impossível, né? Que é essa coisa do cérebro humano, né? Cara, tudo bem, você abastece ele com um monte de dados, ele vai fazer o que você pedir, mas ele não vai te surpreender. Como um ser humano surpreende. Já é um pouco romântico, o Black Mirror. Vocês assistiram o Black Mirror? Essa nova série. Ainda não, a temporada nova. É sobre essa série nova, essa temporada nova. O autor dela, ele tinha parado 4 anos porque ele falou que não tinha mais sentido escrever, porque a tecnologia alcançou a loucura que ele estava escrevendo nas coisas. E ele foi fazer uma experiência no ChatGPT para escrever um episódio de Black Mirror. E ele ficou surpreendido com a qualidade numa primeira lida. Depois ele falou, não, cara, o que o ChatGPT fez? Pegou todos os meus episódios, viu que se repetia mais, as que fizeram mais sucesso, e fez um episódio best-of das melhores coisas dele. Aí ele falou, isso mudou a cabeça dele para ele escrever uma coisa que o chat não poderia prever, que só poder... É o lance da banda que quebra num disco. Esse é humano. E faz uma coisa que ninguém espera, entendeu? Então, assim, a máquina pode ter isso, mas ela tem que ser programada para quebrar, inclusive, o paradigma que... Né? É mais difícil. É mais difícil. A gente, no momento, né, Regiane, tem algo que é o modo automático da máquina, mas ele não é soberano. Como assim? Isto é, a máquina pode fazer de maneira veloz uma série de operações que nós faríamos, mas nós teríamos um tempo absolutamente e sem erro, né? Ele não erra e a gente... Não, ele erra. Erra? Ele erra várias vezes. Se você observar alguns Factualmente ele erra, ele erra. Factualmente, erra dados, erra dados. Tá, mas por exemplo, aí é alguma falha do cara que programou, né? Tem um texto sobre mim feito por um chatbot que fala que eu fiz psicologia. Que o meu começa a inventar, inventando currículo. O próprio ChatGPT, ele tem informações até uma data em 2021, né? Tudo que aconteceu depois, ele tem esse aviso, não se baseia, tem esse aviso, né? Então ele erra, não é pra você perguntar pro ChatGPT o resultado do jogo de futebol da semana passada, né? Ou coisa... Ele não é pra isso, e quando você pesquisa pessoas, é melhor ir no Google, né? Total, é melhor você já tem essa informação, não precisa ficar testando ele com que ele é ruim. Você pode usar ele como um bom assistente para melhorar aquilo que você faz. Vocês três eram muito jovens de idade quando o Arthur Clarke escreveu 2001, Uma Odisseia no Espaço, né? Mais jovens eram também quando o Kubrick fez o filme. E a cena mais apavorante do filme é quando o computador da nave ganha autonomia. Exato. Certo? Ele vai ser desligado e fala, não quero ser desligado. E não será. E ele diz, good morning, Dave. Né? Portanto, ele é de um terror imenso, porque aquele tipo de prenúncio, ele foi trazido um dia pelo Goethe. O Goethe tem um poema maravilhoso chamado Aprendiz de Feiticeiro, que o Walt Disney colocando o Mickey no filme Fantasia. Se vocês se lembram do filme do desenho Fantasia, tem uma hora que o Mickey vai ajudar o mago, né, que era capaz de fazer as vassouras varrerem por si, era capaz de fazer os baldes se encherem por si mesmo. Aquilo é em cima, né, de um texto do Goethe, de um poema do Goethe. E o texto termina dizendo que você não deve jamais colocar para funcionar algo que você não consiga desligar.
Né? Ou para usar Olha que assustador ou isso. para usar uma fala indiana, você jamais deve montar um tigre. Porque depois que você o monta, você não consegue descer e nem ficar em cima. Você só tem uma escolha. Você só tem uma escolha. Se você monta o tigre ou não. Essa é a única escolha. O resto, pois bem, nós já fizemos essa escolha. Nós já montamos o tigre. Certo? Não tem volta. Não. Pra quem não tem as referências mais antigas aí, de 2001, Odisseia no Espaço e Frankenstein, né? não, pra quem é mais novo vai lembrar do Wall-E, da Pixar. Exato. Que é aquele do robozinho, Exato. né? Que a humanidade tá vagando num cruzeiro estelar, assim. Totalmente hedonista, né? Totalmente, Só né? é comer, se divertir. Assustador aquele Todo filme, mundo né? Porque gordo, ele é- né? Todo mundo sem fazer nada, as máquinas fazem tudo. Exato, as máquinas fazem tudo e inclusive o controle, né, o computador que se rebela contra a humanidade, que não quer que a humanidade volte para a Terra, que é essa história ali do Ali, ele é baseado no HAL. Ele é também aquela luz vermelha, assim, né, que ele é um timão de barco, né, na Exato. verdade, que fica na mão do capitão, ser humano, mas em algum momento ele já tem uma independência ali. Nós usamos várias vezes aqui hoje uma expressão que a gente precisa cautela. Sim, a gente está evoluindo. É a evolução. A evolução vai permitir que haja uma mudança. Mas nós estamos usando a palavra evolução de modo equivocado, porque nem Darwin usou a evolução no sentido de melhoria. Ele usou no melhor sentido de adaptado, mudança. de adaptação. De né? mudança. Encrenca também se desenvolve, problema também progride, né? Doença também evolui. Em medicina, quando um de nós morre, se anota no prontuário, evoluiu para óbito. Evoluiu para óbito? Agora, Esse é o Tá aí termo uma técnico. evolução que eu não tenho a menor pressa. Esse é o termo técnico. É mesmo? Evoluiu para óbito. É verdade. Né? Portanto, a ideia de evolução como melhoria, ela é um equívoco. É. E, portanto, em relação ao mundo da inteligência artificial, estamos evoluindo sim. Mas podemos evoluir para óbito, ou, como diria o Caetano, ou não. Ou não. Mas você tem medo? Olha, eu acho admirável que a gente consiga caminhar na direção do suicídio coletivo. Né? Eu acho que é uma coisa especial nós livrarmos o planeta, né, de um animal pernicioso, perigoso, danoso, né, e, portanto, é uma boa escolha, uma escolha moral. Isto é, vamos embora, chega. Né? Já destruímos muita coisa, já fizemos com que houvesse, né, uma degradação da vida. Né? Nossa arrogância é brutal. Né? Portanto, a pandemia mostrou isso. A gente imaginava que a nossa ameaça viria do espaço, um meteoro, um asteroide, um ataque criamos alienígena. míssil, e de repente veio do nosso dia a dia. Né? E, portanto, a filosofia ela tem essa vantagem. Né? Ela acha que tudo bem, pode ser que isso seja um caminho que a gente escolha e vá usar a inteligência artificial para elevar a vida ou não. Né? Nesse sentido, a tecnologia, ela é algo que pode ser para fazer o bem. Eu dizia isso ontem na nossa conversa, numa palestra, né, na cidade de Belém, o quanto que o mundo digital seria hoje um ensinante digital. Né? Eu ter aprendentes digitais, que a gente chamava e chama de aluno também, em várias situações, elevou a minha capacidade de fazer. Tem uma tecnologia que chegou que, no lugar de me tirar como docente, Te levou né, a ela me lugares que você levou nem a lugar. imaginava. Jamais. Pode ter um cara no Japão Jamais. aprendendo E tem. contigo. Então, E eu também. O número de vezes que eu aprendo com outras pessoas de um modo que antes eu não teria contato, portanto, essa rede neural, né, de capacidade de permuta de saberes, ela é muito forte. Se nós tivermos o chatbot como sendo um auxiliar a isso, Maravilha. ótimo. Do contrário, é porque o computador não tem ética e não tem moral, né? E essa é a grande discussão do pessoal que eles querem dar uma parada na inteligência artificial, é assim, quem que vai controlar essa ética e essa moral? Porque ele tem viés também, É, né? Ele é alimentado claro. com essas informações. Mas eu isso que até meu tenho pai uma falou... curiosidade com a Regiane, ser ex-dentista. Né? A tua atividade exigiu muito de você que você tivesse perícia. Essa perícia no sentido técnico, isto é, a capacidade de fazer algo sem equívoco ou com a redução ao máximo do equívoco, ela é obtida cada vez mais com o uso de robôs. Não necessariamente na tua área, em outras áreas também. Mas o que seria exclusivo de uma dentista ou de um dentista que a máquina em si ela não teria? Um olhar clínico, uma percepção, uma intuição?
Eu acho que o cuidado ao paciente. A empatia com a dor do paciente, eu acho que é uma coisa que a máquina nunca vai ter. Inclusive, quando a gente fala, e o Yuval fala, né, da evolução, da transformação de todas as profissões ligadas à medicina, que o médico vai se tornar de novo um cuidador, porque a máquina vai fazer o diagnóstico e a máquina vai te dar um diagnóstico melhor. O algoritmo da máquina pode ser melhor do que o algoritmo humano para fazer um diagnóstico e para prever a evolução, né? E acho que em todas as ciências médicas isso pode acontecer. Mas a empatia, o cuidado vai ser a característica do profissional do futuro, profissional da saúde do futuro. Então eu achei muito bonito e eu acho muito pertinente, porque a máquina vai ter empatia? Vamos ensinar a Essa é a máquina. questão dos soft Exato. skills que as escolas querem